Olá a todos, estamos chegando nas 3 últimas aulas do nosso curso. Nós vamos ver agora os circuitos retificadores a diodo, os circuitos reguladores de tensão com diodo zero e por fim nós vamos ver a polarização DC dos transistores. Esses são os conteúdos que estão restando para finalizar a disciplina de eletrônica analógica. Na primeira aula desse último conteúdo, nós vamos ver os circuitos retificadores a diodo. Do que se trata isso? Se tratam de circuitos que retificam ou corrigem um sinal alternado em um sinal ainda alternado, só que com apenas a parte positiva. Como nós sabemos, um sinal alternado, nós vimos aqui na análise C, ele tem uma parte negativa e uma parte positiva. E os circuitos retificadores, eles vão pegar sinais com sinais alternados puros e transformar em sinais alternados apenas com a parte positiva. Isso se chama o retificador. Então, isso ocorre aproveitando, existem várias formas de fazer isso na realidade, só que a forma mais comum é aproveitar as regiões de condução e de não condução dos diodos semicondutores de silício. Então, nós vamos ver dois modelos que vamos utilizar mais à frente. Na realidade, apenas um deles nós vamos utilizar mais à frente no nosso projeto, que são o circuito retificador de meia onda e o que nós vamos utilizar, que é o circuito retificador de onda completa. Para nós entendermos o funcionamento total do circuito retificador de onda completa, nós precisamos fazer primeiro a análise do circuito retificador de meia onda. Por isso que eu não posso pular o assunto logo pro objetivo final. Então, a gente tem que construir esse conhecimento de circuitos retificadores. Então, começando o circuito retificador de meia onda, ele é um circuito a diodo convencional, um diodo polarizado no sentido direto e um resistor de carga, onde nós vamos observar a nossa saída. A diferença dele, como nós podemos observar aqui, que a nossa análise ela vai se dar com sinais variantes do tempo, ou seja, sinais alternados. E a análise que nós vamos fazer ela vai valer tanto para silício quanto para germânio. Primeiro nós vamos ver a análise do diodo no modelo ideal. Depois nós vamos ver a contribuição do cristal do diodo. O que ocorre? Então, nós temos aí o circuito retificador de meia onda, em que nós temos um diodo e um resistor. No terminal positivo, entre os terminais positivo e o terminal negativo do diodo, entre os terminais positivos e o terminal de terra é aplicado um sinal senoidal, que nós temos aqui essa característica. Amplitude Vm, período T. Um ciclo dele, e ele é descrito pela equação que nós já conhecemos. Vm sendo de ômega T. Esse sinal ele é aplicado no circuito que está observando na lateral aí.
Então, para esse tipo de circuito, nós vamos ter a análise em dois instantes. Nós vamos ter a nossa análise para quando o ciclo da onda ela está entre 0 e a metade do período, que é o ciclo positivo. E depois a análise quando o período da onda está entre a metade do período e o final do período, que é o ciclo negativo. Então, para o retificador de meia onda, nós observamos um comportamentos distintos para o ciclo negativo, para o ciclo positivo e para o ciclo negativo. Então vamos observar a região de condução de 0 a t, ciclo positivo da onda. Aqui nós temos o circuito anterior. E o que nós vamos observar é que nesse período da onda, no período positivo da onda, o diodo ele está na região de condução direta. Ou seja, o diodo está diretamente polarizado. Então ele permite a passagem de corrente. Com isso, na saída, nós vamos observar um sinal V0 que vai ser o sinal de entrada para esse caso em que o diodo é ideal. Então não existe queda de tensão. Logo, V0 igual a VI. Para o diodo ideal, ele vai permitir apenas a passagem da tensão que está entre os seus terminais. Logo, a saída vai ser igual à entrada. Então, nós vamos observar a passagem do ciclo positivo para a saída do diodo. A segunda etapa é a região de não condução, a região do ciclo negativo do diodo, em que ela dura da metade do período até o final do período. O diodo está polarizado reversamente. Logo, ele é um circuito aberto. Se na região de condução nós temos a corrente girando nesse sentido, então o diodo vai estar polarizado diretamente, na região de não condução, a corrente, como está no ciclo negativo, ela vai girar no sentido contrário. Logo, vai pegar o diodo polarizado inversamente. Então, ele vai se comportar com o circuito aberto. Portanto, na saída do circuito, que é a tensão sobre o resistor, não há tensão de saída. O diodo não permite a passagem de corrente. Logo, não há tensão na saída do circuito. Então nós vamos observar que de T sobre 2 a T, a nossa gráfico da saída fica no zero.
Então vamos compor esses dois períodos de análise. Nós vamos ter a forma de onda resultante aí, em que nós observamos aí a entrada na parte de cima com 2 ciclos e a saída apenas permitindo a passagem dos ciclos negativos e dos ciclos positivos, e onde era o ciclo negativo, ele iguala a zero. Então, esse é o processo de retificação de onda. Retificação de onda é tirar a parte negativa de um sinal alternado. Então vamos colocar aqui. O período dessa onda continua sendo igual? Continua. Porque ela vai se repetir o seu comportamento a partir do período T. Quando nós temos o efeito da tensão, da queda de tensão do diodo, o que ocorre é que a onda ela é deslocada em 0,7. Em 0,7 volts para cima. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu pegar aqui o pente, tentar desenhar para vocês aqui, tá? Então imaginem que nós temos aqui uma forma de onda. Agora, quando nós aplicamos o efeito da tensão do diodo, nada mais nós temos que a soma de um sinal alternado com uma componente constante. Então, o que vai resultar nesse circuito aqui? A saída, ela vai ser... Então, vamos lá. Lei de Kirchhoff, né? Menos VI e mais 0,7 mais V0 igual a 0. Isso vai nos dar que V0 é igual a VI menos 0,7. Isso que vai nos dar que V0 é Vm seno de ômega t menos 0,7 mais Vm seno de ômega t. Vocês lembram que eu falei que uma função seno ela é simétrica em relação ao eixo x? A mesma porção que tem aqui acima da curva é a porção que tem abaixo da curva. Quando nós aplicamos um efeito de um diodo na condução direta, o que ocorre é que aquele eixo de simetria da função seno, ele não está mais sobre
o eixo X ele está sobre uma reta que passa aonde? No ponto menos 0,7 do eixo. Eu vou passar essa reta aqui. Vai no ponto menos 0,7 do eixo Y. Essa reta aqui que vai passar a menos 0,7. Então, nós vamos desenhar nossa forma de onda simétrica a essa reta, não mais essa. Meu desenho é péssimo. Então, o que vai acontecer? O sinal retificado... Deixa eu abrir outra. O sinal retificado, deixa eu copiar aqui. Tendo aqui esse sinal. O sinal retificado, o que vai acontecer com ele? É que ele vai ter essas folgas aqui. Basicamente, ele vai ser um sinal assim, ó. Porque essa parte aqui, que foi pequenamente deslocada, ela quando passar pelo eixo X, ela vai ser zerada. Então, nós vamos ter essas pequenas, tipo, parapeitos no sinal. Imagine que isso aqui seja uma janela e isso aqui é um parapeito. Vai ter esses pequenos estruturas salientes. Então, como a gente está se tratando de um retificador de meia onda, logo o sinal ele vai ser... Então, num sinal quando a gente tem o efeito da queda de tensão de diodo, o período de não condução é ligeiramente maior que o período de condução. Por causa exatamente dessa pequena folga que foi deslocada pelo eixo e permite com que o ciclo de condução seja ligeiramente maior. Vai fazer diferença? Qual é a diferença que vai fazer a priori? A diferença que vai fazer a priori é que o sinal de saída vai ter a amplitude do sinal de entrada, só que subtraída da tensão de queda do diodo, que no caso para o silício é 0,7. Se estivéssemos utilizando um diodo de germânio, seria 0,3. No circuito retificador existe um valor chamado tensão média, que nós vimos anteriormente isso como um valor eficaz, ou valor RMS. Esse valor, ele é o valor de pico dividido por π. Novamente, eu peço que vocês acreditem nesse resultado, porque o cálculo disso parte de uma integral.
Ou seja, 1 sobre π é igual a 0,318. Então, nós podemos ir para o nosso exemplo. Considerando o circuito abaixo, calcule a tensão média na saída, a corrente média na saída, a tensão de pico na saída e a forma de onda na saída. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é inteligente nós começarmos pela letra C. Tensão de pico na saída. Tensão de pico na saída a gente obtém pela lei de Kirchhoff. Menos VI mais a tensão de queda do diodo. Nesse caso o diodo é ideal, então mais 0. Mais V0. Então, V0 de pico é igual ao VI de pico. Portanto, o V0 de pico vai ser igual ao valor que ele dá, Vm igual a 10 volts. Com isso, nós podemos calcular a tensão média, que é a letra A. A tensão média na saída, Vm da saída, ou VOM, vai ser igual ao VO de pico dividido por π. Eu não estou com o MATLAB aberto, mas a gente pode fazer aqui no Google digitando 10 por π. 10 por π é aproximadamente 3,18. Com isso, nós podemos fazer a letra B, que é a corrente média na saída. A corrente média na saída vai ser I0M, vai ser V0M dividido por R. Lei de Ohm, né? I0M igual a 3,18 dividido pelo valor do resistor, que é 5. Três ponto 18 dividido por 5 0,636 amperes. Ou
636 miliamperes. E a forma de onda na saída é essa aqui, né? Aqui eu vou copiar. Quando vocês estiverem fazendo o exemplo com vocês desenhem no papel a forma de onda. Agora é o exercício 2, que é o mesmo exemplo anterior, só que com o efeito da queda de tensão do diodo de silício. O que vai mudar nesse caso? Vamos fazer que abrir outra página. A C. O item C, tensão de pico na saída, né? Que vai ser isso aqui. A lei de Kirchhoff. Só que em vez do zero, a gente coloca 0,7. Então, a tensão de pico na saída vai ser VI de pico menos 0,7. Então, o V0 de pico vai ser igual a o VI de pico, que é 10 volts. 10 menos 0,7 que vai ser V0 de pico, vai ser igual a 9,3 volts, certo? Com isso a gente consegue fazer a A, que é a tensão média da saída, que vai ser igual ao V0 de pico dividido por π. Então, só que o V0 de pico não é mais 10 volts, é 9,3. Vamos lá. Nove vírgula três dividido por π que é igual a 2,96 volts. O item B, que é a corrente de pico na corrente média na saída, corrente média na saída, que vai ser I0M. O I0 na verdade é O, né? Porque é corrente de saída, e O porque é corrente output. Esse o I é input e o O é output. Eu falo V0 que é um costume que eu tenho desde o curso técnico. O professor lá falava V0 e acabei adquirindo esse costume. Mas
esse que eu falo zero no índice da variável não é zero, é o odd output. Então 2,96 dividido por R, o valor do resistor 5 ohms. Então vamos lá. Aqui é o AC, 2,96 dividido por 5, 0,592. Amperes em miliamperes. Por que é importante escrever as correntes do diodo em termos de miliamperes? Porque na folha de componentes, quando a gente for ler as especificações do componente para o nosso projeto, nas folhas de especificação de componente, as correntes estão em miliamperes. Então é importante ter essa conversão já no coração, como se fosse uma parte de si mesmo. E a forma de onda é aquela que eu expliquei para vocês sobre a onda deslocada, que ela está numa figura que eu estou tentando caçar aqui. Quando vocês estiverem fazendo desenho no papel, aqui para questões de agilidade da nossa aula, eu vou, se estivesse em sala de aula, eu ia fazer tudo isso desenhado bonitinho. Desenhado bonitinho não, né? Porque eu não sei desenhar, mas ia tentar desenhar no quadro passo a passo aqui pelo computador. Eu preciso de mais agilidade. Então, esse vídeo tá ficando muito grande, 32 minutos já. Eu vou dividir aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o retificador de onda completa. Então é isso, qualquer dúvida podem perguntar. E até mais.